Bem, gente, hoje nós vamos montar aí passo a passo um bolo napolitano. Para essa massa é uma massa diferente que a gente usa. Então nós vamos aqui utilizar 600 gramas de farinha, 500 de açúcar, 10 gramas de fermento em pó. Aqui é um segredinho: 50 gramas de emulsificante para confeitaria, 8 ovos, 250 ml de água e 10 ml de essência de baunilha. Nós vamos levar tudo à batedeira. Os ovos primeiro, o açúcar, o emulsificante, a baunilha. Você já dissolve mais um pouco ela na água. A farinha, o fermento em pó. Essa massa ela é bem mais fácil de fazer, bem mais prática e rende um bolo bem grande. Vamos mexer um pouquinho para não fazer muito pó por causa da farinha. Aí vocês vão ver como que vai dobrar o volume dessa massa. Nós vamos bater ela em velocidade máxima por mais ou menos 5 minutos. Aí vocês vão ver aqui, ó, onde está essa massa, para você ver o tanto que ela vai crescer aqui na batedeira. Bem, gente, olha como que ficou essa massa. Olha o volume que deu. Outra coisa que me perguntaram foi sobre a assadeira e como eu estou untando ela. Vocês verem bem aqui, untei ela só as laterais com margarina e farinha. O fundo não, porque no fundo a gente coloca papel manteiga. Vamos retirar aqui e vamos informar ela. Olha como ficou essa massa. Ela fica uma massa mais firme, mas que te proporciona um bolo aí de 5 a 6 quilos, dependendo do recheio que você vai utilizar. Bom, gente, ó, a massa fica uma massa firme, mas ela fica muito macia e gostosa depois de assado. Outro detalhe: meu forno já está lá aquecendo a 180 graus na parte de cima e na parte de baixo. Eu vou deixar ele até ele crescer deste jeito, a 180 graus e ligado em cima e embaixo meu forninho elétrico. Passado isso, eu vendo que ele cresceu bem, eu vou desligar a parte de cima e vou deixar ele assar por dentro. E depois eu volto a ligar a parte de cima para ele dourar.
Vocês perceberam aqui que eu entortei as laterais da assadeira para ela ficar mais alta. Por quê? Porque ele vai dobrar esse volume dele. Então, por isso que eu falo que vai me render um bolo de 5 a 6 quilos, dependendo do recheio. Então vamos ao forno então. Bem, gente, ó, já estamos colocando no forno. Está a 180 graus, ligado em cima e embaixo. E assim que estiver pronto, a gente volta. Bom, gente, a gente está com a massa de baunilha lá no forno assando. Como eu falei, vai ser um bolo napolitano. Nós vamos fazer agora a massa de chocolate. É quase o mesmo procedimento da massa anterior. Só que agora vamos mudar para massa de chocolate. Então nós temos aqui 500 gramas de farinha, 500 de açúcar, 10 gramas de fermento em pó, 50 gramas de emulsificante, 8 ovos, 100 gramas de chocolate em pó 50% e 250 ml de água. Primeiramente, para incorporando, a gente já vai misturar essa água ao chocolate. E vamos levar à batedeira, no mesmo processo, os ovos, o açúcar, o emulsificante. Lembrando, emulsificante para confeitaria, porque o emulsificante para sorvete não dá certo. Temos as 500 gramas de farinha. Vocês repararam que lá era 600 gramas. Aqui, para 100 gramas a mais de chocolate, nós diminuímos na farinha. Fermento em pó. E agora 100 gramas de chocolate, 50% cacau, com a água misturada. Vamos novamente mexer aqui para não fazer a poeira de farinha. E vamos bater também uns 5 minutos até essa massa dobrar de volume. Bom, gente, olha o volume que ficou essa massa também. Bem cremosa, bem macia. E aqui, ó, tá o resultado da massa de baunilha. Acabamos de tirar do forno. Esse é o tamanho que ficou. Então vamos para a massa de chocolate. Do mesmo modo, assim a massa parece que está ficando bem clara, né? Mas depois de assada, vocês vão ver como que ela fica mais escura. Uma massa firme, consistente, por causa do emulsificante. Bom, gente, ó, acertando ela na assadeira, também mesmo processo da outra. O forninho já está aquecido, né? Porque a gente acabou de tirar esse outro bolo.
Vamos deixar ele a 180 graus ainda, até essa massa dobrar de volume. E como eu disse, vou desligar a parte de cima do forninho para que ele asse por dentro. Depois deixo mais uns 10 minutos para dourar. Então, a cor dele tá clara aqui, mas vocês vão ver depois como que ela fica bem mais escura por causa do chocolate. Então vamos ao forno. Bem, gente, estamos aqui no forno. Vamos deixar assando como o outro de 35 a 40 minutos. E já já a gente volta para ver o resultado. Bem, gente, depois de 35 a 40 minutos de forno, o resultado foi esse. Esse é o bolo de chocolate. Esse é o bolo de baunilha. Assim parece estar bem claro o chocolate, né? Mas olha aqui, na lateral. Como eu disse, é um bolo napolitano. A gente vai pegar agora, vou preparar o mousse de morango que vocês já têm no vídeo anterior. E a gente volta para começar a montar esse bolo no aro. O mousse vai ser o mesmo mousse de morango. E assim que estiver pronto a gente monta. Bom, gente, aqui está o resultado das massas. A massa branca, a massa de chocolate. Você pode dividir ela em 3 para fazer um bolo só, com 2 recheios. Aqui eu dividi só uma vez uma parte mais fina, porque eu vou fazer um bolo napolitano e eu preciso dela um pouco mais grossa para dar um detalhe maior na hora que cortar as fatias do bolo. Tirando uma dúvida que as pessoas vêm me perguntando, é sobre o aro. Esse aro meu, ele tem 38 por 26 por 8 de altura. Eu mandei fazer esse aro. Então, esse aro me proporciona um bolo, dependendo do recheio e a cobertura, de 5 a 6 quilos esse bolo. Outra dúvida também que me perguntaram foi sobre essa embalagem para o bolo. Ela não tem um tamanho específico, nem número. Ela só, eu chego e peço por peso para um bolo de 5 a 6 quilos. E eles me fornecem essa embalagem. Então eu vou separar os ingredientes para a gente começar a montar esse bolo no aro e a gente já volta. Bom, gente, para montar esse bolo napolitano, nós já temos aqui a massa no aro, massa de chocolate. O mousse de morango vocês já tem no vídeo anterior. A única diferença eu vou acrescentar agora a polpa de morango. A calda vocês já tem também no vídeo anterior. E a massa branca de baunilha. Então vamos agora misturar a polpa de morango nesse mousse. Bom, gente, ó, o resultado é esse. Vai ficar o mousse de morango com polpa. A polpa não é polpa comprada, eu gosto de fazer em casa, tradicional de casa. O açúcar, morango, deixa ferver, levantar a fervura, engrossar. Corta ele bem picadinho, vai ficar nesse jeito pra gente incorporar nesse mousse. A calda vocês, como disse, já tem na descrição do outro vídeo anterior. A massa de chocolate já está no aro. Vamos molhar bem essa massa. Que, para quem conhece bem o sorvete napolitano, ele é bem cremoso. Esse bolo tem que ficar bem parecido com o sorvete napolitano. E por essa massa ser com emulsificante, ela requer mais um pouco de calda para ficar bem úmida e gostosa. Agora vamos ao mousse.
Essa receita de mousse é aquela receita inteira que vocês têm no vídeo anterior. Para ficar uma camada bem generosa, bem alta, quase da mesma altura da massa do bolo. Então não se preocupe com a quantidade. Olha como vai ficando. Aqui vocês já vão ter uma ideia da altura desse mousse. Bom, gente, ó, o resultado é esse do mousse. Ele não está muito firme ainda, por eu ter batido agora. Mas assim que a gente montar a outra fase do bolo, nós vamos levar ele à geladeira para encorpar e formar mais esse bolo. Mas agora a gente vai montar a outra massa, a massa branca. Para vocês terem uma ideia, esse meu aro tem 8 de altura. Olha a altura que já está com o mousse. Então nós vamos molhar novamente bem essa massa para vocês terem visto que foi feito com emulsificante. É uma massa que rende super bem. Me proporciona aqui um bolo de 5 a 6 quilos. Tranquilo, tranquilo. Bom, gente, essa etapa está finalizada. Nós vamos levar à geladeira por mais ou menos 20 a 25 minutos e vamos voltar para desenformar ela. Bom, gente, depois de 25 minutos de geladeira, tá aqui o resultado. Eu já bati o chantilly de chocolate, que vai passar por cima antes de desenformar. Pra vocês verem como vai ficando. Olha, gente, como esse chantilly e chocolate ficam uma textura bem bonita e ajuda a dar um acabamento melhor no bolo. Esse bolo não precisa ser alisado totalmente, porque esse bolo vai raspas de chocolate em cima. E outro detalhe, você usando o aro, fica mais fácil para você dar um acabamento no chantilly em cima de um bolo. Bom, gente, ó, como ficou, bem bonito. Agora vamos desenformar ele, tirar o aro pra gente ver.
Bem, gente, se vocês olharem lateral, vocês vão ver que tá bem sorvete napolitano. Chocolate, o morango, a massa branca e a cobertura. Aí agora a gente vai passar uma leve camada de chantilly na lateral, bem fininha mesmo, para que a gente for fazer acabamento ficar melhor. Bem, gente, ficou desse jeito. Agora eu vou levar a geladeira mais uns 10, 15 minutos para esse chantilly dar mais uma encorpada, mais uma endurecida, e a gente volta para a decoração dele. Bom, gente, eu já adiantei já um pouco da decoração. Nós estamos usando 3 tipos de bico: o pitanga médio fechado, perlê médio e o serrilhado médio. Nós vamos começar pelo serrilhado. Vamos para o perlê. E voltamos no serrilhado. E esse do meio você vai passar por cima do que você fez com o perlê. Volta no perlê novamente. A intenção dessa decoração é fazer como se ela fosse uma cesta. Bem, gente, finalizaram mais essa lateral. Vamos usar o acabamento na parte de baixo agora com a pitanga. Bom, gente, vocês viram que eu finalizei com a pitanga embaixo. O bolo está inteiro. Agora eu vou fazer como se fosse uma cobertura também do trançado da cesta, como eu já comecei aqui. Vocês vão seguir o perlê até a largura do bico e vão dar a sequência até o outro perlê. Faz o trançado novamente. Então, gente, quase finalizando esta etapa. Bom, gente, mais essa etapa finalizada. Vou levar a geladeira para ela firmar mais um pouco. E vou começar a preparar o chocolate. Bom, gente, finalizada a parte do chantilly, nós vamos para a decoração. Essa encomenda foi pedida para a gente colocar raspas de chocolate. Eu já adiantei um pouco as raspas aqui. A gente vai começar só a espalhar ela aqui em cima. Bom,
Então, gente, eu peguei uma barra de chocolate de 1 kg. Levei ao micro-ondas por 20 segundos. E com um descascador de legumes, a gente vai fatiando. E vai enrolando ele levemente para montar o bolo. O nosso bolo finalizado, do jeito que foi pedido. Se você gostou, dê um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. Estou agradecendo desde já os comentários que estão sendo dados, os apoios. E até a próxima.